sede, eu tenho fome, fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome de ti. Cobre-me com teu calor, com teu amor. Revela-te a mim, pois tenho sede, pois tenho fome, fome de ti. Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Quem meditou aí nos versículos relacionados à língua? Vamos ser ágeis aí, porque o tempo é curto, né? Quero cumprimentar os irmãos da live com a paz do Senhor, antes que eu esqueça. Tá ótimo. Amém. Vou pedir ao diácono Jordano, o irmão Robson, para estar ajudando os irmãos aqui. Fica com a mão levantada. Eu já vi o irmão Elias, a missionária Jade, a irmã Neide, estou lembrando dos nomes. Tamires. Michele vai ler, vai ser a primeira. Glória a Deus! Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Tiago 3, o versículo 3 diz assim, é do 3 ao 6. Amém, irmão? Se colocamos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam, então conseguimos dirigir-lhes o corpo todo. Vede também os navios, embora tão grandes e levados por ventos impetuosos, são conduzidos por um pequenino leme para onde o timoneiro quer. Assim também a língua é um pequeno membro do corpo, mas se gaba de grandes coisas. Vede como um grande bosque é incendiado por uma faísca. A língua também é um fogo, sim, como um mundo de maldade. Ela é colocada entre os membros do nosso corpo, contamina todo o corpo e põe em chamas o curso da nossa existência, sendo por sua vez posta em chamas pelo inferno. Próximo. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Estarei lendo em Provérbios, capítulo 21, no versículo 23. Quem guarda a boca e a língua, guarda a sua alma de muitas dificuldades. Amém. A paz do Senhor, igreja. Vou ler aqui em Tiago 3, né, Michele aí, ó. 8, versículo 8 até o 10. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito a semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Amém. Quem mais? Esse pessoal aí do meio, tá todo mundo de folga, é? Só da igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Eu tinha preparado Tiago 3, do 3 ao 6, só que a bispa Michele fez o favor de ler. Aí eu olhei para o 8, só que aí a missionária Jade também fez o favor de ler. Olha, com 2 então, se confirma e com 3 se estabelece. Exatamente, então vamos ler, né? Tiago 3, do 3 ao 6. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas por impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme
para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. Inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Aleluia. Eu sou da igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? O versículo que eu preparei foi o que o jovem Elias leu, então eu vou ler de novo, vou repetir. É Provérbio 21, 23. O que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. Amém. Irmã Ivonete aí atrás. Sal da igreja com a paz do Senhor. Provérbio 6, do 16, a parte 16. Estas 6 coisas aborrecem ao Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mão que derrama sangue inocente. Aleluia, Jesus. Coração que maquina pensamentos viciosos, pé que se apressam a correr para o mal. Esse é chave, viu? Segure esse aí, que a gente vai usar. A paz do Senhor, igreja. Eu vou ler aqui Provérbio 5. Não é bom ter respeito à pessoa do ímpio, para derivar o justo em juízo. Os lábios do tolo entram na contenda, e a sua boca branda por açoite. A boca do tolo é a sua própria destruição, e os lábios um laço para a sua alma. Paz do Senhor, amados irmãos. Vou estar lendo aqui Provérbios, capítulo 10, verso 11, diz assim: a boca do justo é manancial de vida, mas a violência cobre a boca dos ímpios. Salmos 34, 12. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Guarda esse aí também, que esse é chave. Temos várias chaves hoje para a gente destravar no mundo espiritual. Salmo 120, versículo 2, que diz assim: Senhor, livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganosa. Amém. Apocalipse 2,16. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Glória a Deus. Salve da igreja com a paz do Senhor. Eu vou ler aqui Tiago 3, no capítulo 2, diz assim: todos tropeçam de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo capaz de dominar todo o seu corpo. Amém. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vou ler aqui Efésios 4, 29. Diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Olha a chave aí. Essa é chave também, segura. Olha, tem a irmã aqui. Saúdo a todos com a paz e a graça do Senhor Jesus. Né? Provérbios 4, 10 diz assim: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. O meu é Salmo 5, 9, que diz assim: pois não tem ele sinceridade nos seus lábios, e o seu íntimo é todo crime, e a sua garganta é sepulcro aberto,
com a língua lisonjeiam. Declara o culpado, ó Deus, cai por seus próprios planos. Rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelam contra ti. Mas regozijem-se todos os que confiam em ti. Folgue-se de júbilo para sempre, porque tu os defende e te glorie, os que amam o teu nome. Amém? Amém. Quem mais? Quem é a irmã ali, ó? Ah, irmã Creuza. Provérbios 5, versículo 3. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais suave do que o azeite. Mateus 12, 36 e 37. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Quarta chave, é? Foi a quinta? Vamos segurando aí, viu? Tiago 3, Tiago 4, versículo 11 e 12. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não é mais observador da lei, mas juiz. Há um só legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga a outras? Sexta chave. Tu, porém, quem és que julga a outras? Sexta chave. Eu já entendo aqui que eu não tenho autorização. Não foi me dada autorização, né? Para falar mal do meu irmão. Paz do Senhor para todos. Amém. Portanto, és inesculpável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo que julgas a outros, pois tu que julgas fazes o mesmo. Olha aí. Romanos capítulo 2, versículo 1. Sétima chave. Olha eu de novo. Provérbios 10. Eu acho que é chave, né? Oh, glória. 19. Na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Glória a Deus. Oitava chave. Quem mais, irmãos? Tem mais alguém? Irmão Maurício. Provérbios 13, 3. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que abre muito os seus lábios tem perturbação. Provérbios 23, 9. Não fales aos ouvidos do tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Oitava chave? Já me perdi. É a oitava? Repita aí, Yara, por favor. Provérbios 23, 9. Não fales aos ouvidos do tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Pronto. O ouvido entrou na jogada também. Prestem atenção. O segundo membro entrou em cena aí, que é o ouvido. Quem mais? Irmão lá. Mateus 15, 11. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca.
Isso é o que contamina o homem. 10ª chave. Aleluia. Irmão Henrique lá atrás também. Da igreja com Santa Paz do Senhor Jesus. Vou ler aqui em Tiago 4, primeiro. De onde vêm as guerras e peleja entre vós? Porventura não vem disto? A saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Amém. Quem mais? Terminou? Olha lá, ó. Com o curto tempo que eu tive, consegui catalogar quantos, Luana? 31 versículos. Entre o Novo Testamento e o Velho Testamento. Na rapidez de minha pesquisa. Só para mostrar aos irmãos a importância da língua na palavra de Deus. 31 versículos relacionados à fala, à língua, ao poder que ela tem. Pois é, um para cada dia do mês. Dos que eu consegui catalogar, porque tem muitos. Aqui eu não me recordo de ter colocado Isaías, que vai ser o meu, que eu vou ler agora. O capítulo 5, 6 e 7. Essa é o quê? A 11ª, né? Chave? Isso. Então eu disse, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. 6. Então, um dos serafins voou até mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. E tocou minha boca com a brasa e disse, agora isto tocou os teus lábios, a tua culpa foi tirada e o teu pecado perdoado. Aleluia! Isso que vai acontecer conosco. É isso que vai acontecer conosco. Amém, irmãos? Estamos dentro desse contexto aí. Precisamos compreender que nós estamos aqui falando porque o Espírito tem ministrado para nós. E o que o Espírito ministra é simplesmente a nossa necessidade. Então, estamos todos dentro do conjunto da palavra. Certo? Aqui não tem quem peca mais, quem peca menos, quem fala mais, quem fala menos. Não. Aqui nós estamos para aprender o que a palavra diz a respeito da língua. O que a palavra diz a respeito da maledicência. E como eu disse a semana passada, não estamos aqui como juiz. Estamos aqui porque necessitamos. Então, a palavra que está sendo ministrada não é para acusação de ninguém. É para admoestação de todos. É para o ensinamento de todos. Então, vamos trabalhar o nosso pensamento, levar a nossa mente cativa até o trono da graça de Deus, porque quando falamos de algo relacionado às práticas pecaminosas, as práticas que Deus abomina, como bem falou o versículo que a irmã leu, que a 7ª ele abomina, nós temos a tendência de nos recordar e, na própria mente, acusar alguém. Certo? Eu vou citar alguns exemplos, sim, de algumas histórias ruins
que aconteceram por causa da fala, por causa da língua, por causa da maledicência, mas já autorizado pelas pessoas, sem citar os nomes, mas contando a história para que sirva de exemplo para a gente não fazer. Certo? Então, nós estamos aqui para aprender o que a palavra do Senhor diz a respeito da maledicência. Me dá esse livro, Lu. A respeito do que muita gente ficou me perguntando, né? Quem observa as redes sociais vê que eu estou sempre postando alguma coisa. E aí viram essa palavrinha chamada Lashon Hará, que é nada mais e nada menos que maledicência. É a má língua. Pronto. Fala aí, Elias. Uma palavra hebraica. Entendeu, amados? E o que é que acontece? Eu vou pedir a Michele para colocar um slide que eu fiz. São 2 slides. Mas esse slide primeiro é só para falar a respeito da definição da língua em si. Para que a gente possa entender. Os irmãos estão enxergando? Para que os irmãos possam entender o contexto do que nós iremos falar aqui nessa noite. Amém? Estão todos atentos? Não fiquem dispersos, não estejam atentos, porque o Espírito do Senhor, ele vai trabalhar na nossa mente. E se preparem, não tomem por surpresa se vocês começarem a lembrar de situações vivenciadas por vocês, eu pensar em situações vivenciadas por mim, que tem a ver com essa situação, com essa história, com essa palavra sobre maledicência. Porque a intenção de Deus é nos fazer compreender, para que a prática seja diferente. Alguém leu aí, né? O versículo que fala sobre a importância de falar para o bem. Deixa aqui só entregar algo. Após você ter escolhido Isaías 6, na minha já estava Isaías 6. Eu não prestei atenção que era sobre a língua. Aí, né, meio que o Senhor me jogou, né? Já botou na minha mente lá, vá para Provérbio. Aí eu fui, trouxe aquela palavra. Mas aqui no 6, em Isaías mais abaixo, né, após o que você falou do versículo, tem assim: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, aqui envia-me. Amados, veja como Deus, ele é maravilhoso. Esse versículo eu estava aguardando para o final. Mas o bom é que o Espírito já começou a ministrar. Os irmãos estão entendendo? Eu guardei esse último versículo porque será a resposta do que nós vamos aprender aqui. Que aí depois da língua purificada, aí a gente vai poder dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus por isso. Mas vamos lá. Língua. A língua, que é uma palavra que vem do latim, é um órgão muscular relacionado ao sentido do paladar, à deglutição de alimentos e à formação dos fonemas da fala. Então, a língua, ela tem toda essa participação como um órgão do nosso corpo, apesar de ser pequeno, como bem diz a palavra de Isaías, não é verdade? É um pequeno membro, mas que exerce um domínio sobre todo o corpo. Isso nós já sabemos, né? Isso é um fato. E a própria ciência, o próprio estudo da medicina nos revela isso. Que ela é responsável pela formação das palavras. Então, eu só posso falar quando eu tenho língua. Certo?
Mas mesmo eu tendo língua, eu posso também ficar sem falar. Pode passar. Só são imagens, né? Aqui, gente, ele aqui não é proposital não, viu? Pelo amor de Deus. É porque é o símbolo da linguagem de sinais. Porque os sinais também falam. Certo? Os sinais são mensagens. E dentro do estudo da maledicência, nós vamos aprender sobre a fala que vem através do levantar de sobrancelha, do olhar atravessado, né? Dos gestos pelas costas, certo? Que os antigos dizem que se o vento passar, né? A boca fica torta. Então, tudo isso, irmãos, faz parte da maledicência. Pois é. Certo, amados? Então, não foi nada proposital, não. Então, ó, quando nós abrimos a nossa boca, é essa enxurrada de palavras que podem ser ouvidas por poucos, mas também podem ser ouvidas por muitos. E podem influenciar muitos. Pode levantar reino, pode destruir reino, pode levantar homens e pode destruir homens. Teve pessoas, os irmãos não leram, mas tem um dos versículos aqui que fala que o poder da bênção e da maldição está na língua. É por causa da tradução. Certo? Já algumas imagens mostram a boca, a língua como fogo. Foi lido aqui também. Certo? Não é um fogo perceptível, mas a Bíblia faz referência à língua como um fogo, que pode consumir o que é bom, o que é ruim. Não é verdade? Se através de uma fala, de uma palavra eu levanto, através de uma palavra eu também posso destruir, posso derrubar. As muralhas de Jericó foram derrubadas com a força do grito, da voz. Aquele grito e o tocar das trombetas era uma ordem dizendo caiam. Mas não tinha a palavra caia. Mas tinha o som da voz que declarava que as muralhas iriam cair. Isso é para os irmãos verem e sentirem o poder do que é isso que nós estamos falando. E quero dizer aos irmãos, fazer uma observação. É importante lembrar que após esse estudo de hoje, nós teremos uma grande missão na Terra, a partir de hoje. Porque quando o conhecimento chega, os olhos são abertos, quem estava lá no culto ontem, entendeu essa palavra? Não foi isso que aconteceu com Bartimeu. Bartimeu viu, passou a enxergar, passou a conhecer Jesus de perto. Ele usou a voz, atraiu Jesus pela voz, pelo grito, estava abaixo, Jesus não ouviu, ele gritou mais alto. Ele usou a voz. Então, quando nós utilizamos a fala, nós atraímos ou o bem ou o mal. Para a sorte de Bartimeu, ele clamou pelo bem. Porque ele perguntou: o que queres que eu te faça? E ele respondeu que queria ver, e assim como ele pediu, foi feito. Então, os irmãos entendem que de agora em diante, nós já conhecemos sobre maledicência, então nós vamos ter um sinal de alerta do Espírito Santo todas as vezes que estivermos em uma situação parecida com maledicência, sendo fofoca, porque maledicência é um conjunto de tudo isso. E nós vamos ver no slide, eu coloquei aqui a imagem do ouvido, porque tanto quem fala quanto quem ouve pode praticar a maledicência. Porque a partir do momento que eu falo da irmã Jade, algo que eu imagino na minha mente, porque nós temos uma imaginação julgadora, terrível, precisamos reconhecer isso. Nós temos. Nós não estamos aqui
na posição de hipócritas. Deus nos livre disso. Temos que reconhecer sim. E digo aos amados irmãos, muitos dos que estão aqui vão precisar procurar pessoas, vão precisar se reconciliar com pessoas, para que haja cura. Porque Isaías confessou, olhe Deus, o Senhor está se revelando para mim, mas eu não sou uma boa pessoa. Eu tenho meus lábios impuros. Primeiro ele falou dele. Ele reconheceu o pecado dele. E depois ele disse, eu também habito no meio de um povo de impuro lábio. Então o Senhor veja aí como é que vai resolver minha situação. O Senhor está me chamando, não é assim? O Senhor está me chamando, está me revelando, está me colocando como profeta messiânico. Mas eu sou um rapaz de impuros lábios. E aí, o Espírito de Deus providenciou resolver a impureza da vida de Isaías. Então, quem retira a impureza, quem queima a língua com fogo do altar, não é o irmão não, é Jesus. Amém? Então, os irmãos vão começar a vivenciar essas experiências. A partir do momento que o conhecimento chega, quando Deus falou para mim, quando a pastora pediu para falar dos temas doutrinários, que eu sei que cabia a maledicência, eu disse, Jesus, e agora? Eu tenho que ter ferramenta, eu tenho que fazer minha listinha das maledicências praticadas por mim, para que eu não faça nada por hipocrisia. Então, todos nós já praticamos a maledicência. Todos nós. E precisamos estar atentos a partir de hoje, porque o Espírito de Deus vai começar a sinalizar. Certo? Nós vamos fazer algumas atividades espirituais e eu creio que vocês já vão começar a fazer isso de hoje. Eu espero que vocês tenham papel e caneta em casa ou no celular, naquele blocozinho de anotação, para estarem anotando, porque o Espírito Santo de Deus vai sinalizar. Porque não é só falar do outro, é falar besteira. É falar coisas desnecessárias. É falar coisas que amaldiçoam a você mesmo. Isso também é maledicência. Então vamos começar, a fazer as nossas anotações. Vamos começar a escrever, porque no final da lição sobre maledicência, nós vamos fazer um ato profético. Que aí o fogo vai descer, e aí o que tiver impuro vai ser queimado. Porque Deus quer a igreja alinhada. Nós somos a igreja da última hora, e a igreja da última hora não pode estar embaraçada com a maledicência. Amém? Pronto. Terminou esse, Michel? Olha lá, ó. Lashon Hará, que é uma palavra hebraica, mas o significado dela é muito bem, Elias. A língua má ou a má língua. Maledicência. Então, quando nós estamos falando sobre maledicência, nós estamos falando de um conjunto de coisas que estão embutidas na palavra maledicência. Eu coloquei essa imagem, que é de uma mão com a boca e de uma mão com o ouvido. Porque todo o nosso corpo é influenciado. E eu disse anteriormente que até um gesto que a gente faça com a nossa mão, né, com os nossos pés, quando a gente está, né, meio assim agoniado com a situação que a gente quer resolver e não pode. Então, tudo são sinais de fala. Tudo faz parte da comunicação. E aí eu coloquei uma palavra de Mateus, de toda palavra fútil que as pessoas disserem, dela deverão prestar contas no dia do juízo. Então, os irmãos já sabem. No céu tem esse livro aí, está sendo tudo anotado. Por isso que naquele grande dia, quando quem ficar, que não somos nós,
Amém? Tomei um susto. Aqueles que vão ficar, que não somos nós, vai dizer, ó Jesus, eu preguei, eu profetizei, eu curei, fiz tudo em seu nome. Eu declarava lá em nome de Jesus, mas o coração estava onde? Os irmãos estão entendendo? E vai ter uma resposta bem severa, que Jesus já antecipou. Apartai-vos de mim. Vamos abordar uma prática que, apesar de ser pecado, é tão comum que se tornou quase cultural, fazendo muitos crerem que se trata apenas de uma falta de educação, ou, no máximo, uma falha de caráter a ser corrigida. Maledicência, conhecida no meio judaico como Lashon Hará. Ela é definida como informação depreciativa ou potencialmente danosa para outro indivíduo. Uma afirmação depreciativa sobre alguém é Lashon Hará. Inclusive, se ela não causar nenhum dano definitivo à pessoa, focalizar os defeitos de outra pessoa é um erro em si mesmo. Por mais que eu esteja, olha, eu estou falando da sede Luana, mas é assim que eu gosto dela. Sabe? Eu estou só comentando. Nós fazemos isso, gente. Nós fazemos. Nós fazemos. Isso é fato. Só que nós temos que tratar isso como pecado. É debilidade de alma e precisamos corrigir. Eu não posso entender que isso é cultural, que todo mundo fala mesmo. Todo mundo fala de mim. Observe quando alguém é acusado de alguma coisa. Ah, mas Jordano fez pior do que eu. Isso acontece muito na igreja, né, pastora? Olha, pastora, por que a senhora fez uma coisa para a Luana e não fez para mim? Luana pronta. A senhora nem sabe. Eu já julguei. Eu já coloquei a pessoa em um tribunal. Não é assim, meu pastor? Eu já coloquei a pessoa no tribunal. Eu já tomei o lugar de juiz. Imaginem aí, irmãos, quantas vezes nós fizemos isso a nossa vida toda. Amados, é necessário a gente abrir os olhos. Aí você deve estar imaginando e pensando, mas a gente não vai conseguir. Mas aqui a proposta não é dizer que somos perfeitos. É o esforço. O reino dos céus é tomada à força. Então, dentro do reino, irmã Nete, eu tenho que me esforçar. Deus precisa ver em mim aquela pessoa que tem se esforçado para melhorar. Não somos perfeitos. E enquanto estivermos aqui, não seremos. Mas eu preciso ter a consciência de que o que eu estou fazendo é pecado. Não é uma besteira qualquer. Eu tratar a Jéssica segundo o meu julgamento pessoal é eu ser maledicente. E se eu passo isso para Luana, Luana também está sendo. Por quê? Né? Não fale assim. Você está errada. Vamos orar pela irmã Jéssica. É melhor. Tem gente que não conhece a pessoa. Eu chego para, olha, pastora Aurelina, não ande com Néa, porque Néa não presta, é isso e aquilo. Aí a senhora já cria uma birra de Néa por conta de algo que eu falei, você nem conhecer a pobre. Olha. A paz do Senhor a todos, amém? Eu trabalho com pessoas e eu sei o quão difícil é. Né? E, infelizmente, a maledicência reina. Né? Existem pessoas que falam assim, não te conhecem e diz,
Tem um branco aqui na mente agora. Fulano nunca me fez nada, mas eu não suporto, né? Eu não suporto. Isso é um tipo de maledicência. Porque como é que você vai odiar uma pessoa que nunca te fez nada, né? Aí usa o ditado, né? O santo não bateu. Ainda tem a coragem de falar assim, eu sou sincero, eu não sou falso, eu não sou hipócrita, eu sou sincero, né? E eu costumo pensar que uma pessoa que sente isso de alguém que nunca fez nada, essa pessoa era doente, né? Espiritualmente falando, psicologicamente falando. Porque quando nós sentimos dor por uma causa, há uma explicação. Mas quando nós sentimos dor sem uma causa aparente, há uma enfermidade. Porque a dor é o sinal de enfermidade. Se você toma uma topada, né, e sentiu dor, você já sabe qual o problema. Mas se você começa a sentir dor no seu corpo, sem nenhum motivo aparente, há um problema interno. Então uma pessoa que olha para você e diz que não te suporta, sem te conhecer, sem conviver com você, algo de muito errado, algo de muito maligno há na vida dessa pessoa. É aquela coisa, existem pessoas que vêem maldade em tudo. E eu costumo sempre dizer que na realidade a lente dela que é suja. A lente dela é suja de maldade e ela não consegue enxergar a bondade que há, né, à frente dela. E eu acredito que isso também seja fruto da maledicência. O pior de tudo, igreja, a gente que lida com vidas, a gente escuta coisas e ouve coisas e presencia coisas que é só Deus para ter misericórdia. Existem vários fatores referindo-se a esse tema da maledicência. Vocês perceberam que quando alguém vê, tipo assim, é alguém do sexo oposto, e essa pessoa do sexo oposto tem uma amizade, uma consideração, uma amizade de irmão para com irmão. Vocês não sabem o quanta maledicência, o quanta maldade, o quanta acusação existe em cima disso. Aí você vai ver o quê? Vigia com aquele fulano, porque ele está de olho, assim, está acontecendo isso. E isso se espalha por um meio da igreja, isto ganha uma força tão terrível. Você está entendendo? Irmão, que mal tem pessoa que ela tem a mente tão fértil para o mal, que ela também contamina muitas pessoas, e todo mundo passa a julgar aquele irmão ou aquela irmã, né? Dizendo, vigie que é um lobo, vigie que é isso, que é aquilo. Isso é com um irmão de igreja. Isso é com uma irmã de igreja. Porque eu não acredito em amizade de homem com mulher. Meus irmãos, o mundo já faz isto. O mundo já faz isto. Vocês estão entendendo? Eu não acredito. Então, tipo assim, se a pessoa não acredita em nenhuma amizade de um irmão com um irmão, então o que quer dizer isso em nosso meio? Que tudo é por um interesse. Aonde está a mente transformada de quem pensa assim, dessa forma? Ou se não pode existir amizade de um irmão com uma irmã, significa dizer que não tem ninguém transformado. Significa dizer que não tem ninguém com a mente de Cristo. Porque se alguém se aproximar de outro, tem um interesse, já vou logo ser claro nas minhas palavras, existe um interesse sexual nisto, então logo Jesus não está no meio desse povo. Vocês veem o grau da maledicência que existe, criado pela mente humana. E essa mente humana, não falamos do mundo, nós falamos de crentes que está pleiteando uma entrada nos céus pelas portas. Se isto é verdadeiro, irmão, se isto é verídico, logo nós estamos nos enganando. Nós estamos nos enganando, porque assim sendo não tem ninguém salvo. Me desculpe,
Mas essa é a grande realidade que existe. Aonde as pessoas não acreditam na integridade do outro, ela própria não tem integridade. Se nós, claro, não quer dizer com isso, que, claro, a gente sabe que acontece algumas coisas ali, mas será que todo mundo é assim? Será que isso é com todo mundo que acontece isso, irmãos? Se é com todo mundo, então não tem ninguém salvo. Para vocês verem o grau. Digo porque a gente, como líder, a gente escuta das mais terríveis coisas. Igual quando alguém dirige um juízo de valor. Né? Alguém veio conversar comigo, alguém que não é dessa igreja, mas que estava vindo e veio de vez em quando. E veio me procurar para conversar. E chegou aqui e despejou tantas coisas que eu disse, você está doente. Você precisa de cura. Mas e se eu não quero a cura? Eu digo, aí agora eu não posso fazer nada. Porque a pessoa congregou em um lugar, conforme ela foi julgada, conforme ela foi tratada, então ela resolveu também ver a igreja da maneira como trataram ela lá atrás. É o que o nosso irmão Danilo falou. Existe uma doença. E o pior é quando o doente não quer a cura. E vem para o nosso meio. E vai também contaminar a outros. Porque isso é uma contaminação. Entendeu, irmão? Outra maledicência terrível é quando se passam informações erradas. Informação desencontrada, desprovida da verdade. É quando se transmite uma informação que ela não é a real situação. Com a finalidade de promover desconforto e causar o mal. Isso eu já falo, minha professora, acerca de intenção com dolo. É a pessoa que faz com a intenção de prejudicar toda uma comunidade, a ordem da igreja do Senhor. É quando ela escuta, ela não deveria levar adiante, mas quando ela traz meia que informação, meia que pela metade, não fala a realidade como ela é, não transmite a verdade como ela deve ser transmitida, se é que se faz necessário transmitir essa informação, mas a pessoa ela vai pulando etapa, pegando, ela parafraseia. Ela pega uma palavrinha aqui solta, pega outra coisa lá, e aí ela faz e joga. Mas quando você vai procurar, e vou lhe dizer, irmão, pastor é especialista em passar por esses danos. Porque quando o pastor vai averiguar, que o pastor vai cheio de argumento para coibir aquele mal, quando chega lá, não foi nada daquilo, o pastor caiu numa barca furada. Isso acontece demais, irmãos. Quando tu vai averiguar o fato, não foi nada daquilo que se passou. A verdade não foi aquela. E existe a verdadeira, verdadeiro fato. Isto é uma maledicência tão terrível. E o mais de tudo, que o diabo mais procura colocar no enrosco, é sempre o líder. Faz os enroscos todos, depois põe o pastor no líder no meio. Quando a gente menos espera, está no meio do rosco, tu nem sabe, eu nem sei que estou, quando vou ver. E até a gente desfazer isto, até explicar que focinho de porco é redondinho, mas não é tomada, já desgastou demais. E se a gente não tiver sabedoria, ainda corre o risco de desviar alguém. Entendeu, irmão? Isso é terrível. Entendeu? É terrível. Agora, irmãos, eu vou dizer, eu só gosto da verdade com riqueza de detalhes. O fato chegou, como se deu. Eu faço questão de guardar detalhes por detalhe, para no momento. Não foi assim, não. Foi assim, 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 assim e assim. Então, isso é uma situação, é um agravante muito grande, que a gente, como líder, infelizmente, às vezes fica exausto de ter que lidar com conversa desencontrada, informação desencontrada. A pessoa viu alguém em uma falha, mas ela é assim, irmão, o que eles puderem agravar o problema, eles agravam.
sabe? Alguém cometeu um erro, alguma coisa, sim. Mas alguém passa aquela informação. Mas parece que existe uma má intenção. Parece não, existe uma má intenção. É a inclinação da carne. Da inclinação mesmo, sabe? Da pessoa tentar piorar o que já está ruim, né? Já está acontecendo de alguém que cometeu alguma coisa, mas se tiver alguém para dizer, para agravar mais aquele problema e trazer para o pastor, aí parece que é com a intenção, parece que do pastor chegar lá e acabar e fazer e acontecer. E se não for um pastor muito centrado, irmãos, muito cauteloso, né, que pondera nas coisas, ninguém sabe o que virava uma igreja. E muitos pastores têm perdido ministério por causa dessa maledicência, né? Que aí começa a tomar decisões, né? Começa a fazer coisas motivado pelo quê? A maledicência de um membro, de alguém semelhante, quando menos espera, ó, já foi, já trouxe o estrago. É terrível essa questão da pessoa tentar colocar mais lenha na fogueira. Tem aqueles, irmão, o diabo ele faz isto. E nós, como servo do Senhor, como foi ensinado essa noite, não estamos aqui para acusar. Nós estamos aqui para ter cuidado, termos cautela. Não piora o que já está ruim. Entendeu? Não piora o que já está ruim. Então, ali, a gente vê toda essa situação, né? Que a pessoa, ela fala aquilo na intenção, infelizmente, de promover uma guerra, de promover uma destruição. E eu digo uma coisa, Satanás tem trabalhado muito nisto. E é por isso que nós temos que conhecer a verdade. E a verdade nos libertará. E pedir a Deus, né, que nos ajude nessa tarefa que não é tão fácil. Porque essa irmã pegou 31 versículos que fala sobre essa questão. Então eu vou lhe dizer, irmão, que o que ocupa mais espaço na Bíblia, os irmãos estão vendo que é. Quão grave é isto e que nós não estamos nos dando conta da gravidade desse problema. Viu? Isso é grave e se a gente não vigiar, poderemos perder a nossa coroa. Vamos ter cuidado e cautela. Com certeza. A pastora falou aí, eu me lembrei. Eu e Lucas, coitada, já sofremos demais com isso. Eu já fui mulher de Lucas não sei quantas gerações. Teve uma época. Então isso poderia ter destruído a minha vida. Poderia ter destruído a vida dele. Poderia ter destruído outras pessoas. Então isso que a senhora está falando é real. Porque eu vivi isso na pele. De ser taxada de uma coisa. Então nós temos que ter bastante cuidado com isso. Para que a gente não coloque o nosso irmão num tribunal. Para que a gente não faça da vida do nosso irmão, não seja na vida do nosso irmão um cetro de aflição. Da gente já temer quando a pessoa fazer menção e abrir a boca para dizer alguma coisa. Porque sabe que vem julgamento por ali. Sabe que vem a maledicência por ali. Então nós temos que ter, irmãos, esse cuidado uns com os outros. A inclinação da carne já está para o pecado ser fato, né? A gente precisa controlar a nossa mente, os nossos pensamentos, porque é aqui que começa o grande tribunal. Eu imagino e falo. Muitas vezes a gente não tem nem a preocupação de dizer assim, meu Deus, eu pensei uma besteira, me perdoe. Na mente mesmo, não. A gente faz essa semente crescer. A gente faz essa semente progredir, florescer. E ela pode tomar o fôlego de alguém e matar. Por isso que a Bíblia faz referência da língua como um fogo. Fogo queima, fogo destrói.
A gente já ouviu por várias vezes a pastora contar a experiência lá da vasinha. Na dúvida ou na curiosidade, pergunte. É até melhor. Muitas vezes não é aconselhável, porque não faz parte da nossa... Tenho que questionar a vida da missionária. Eu não estou aqui para isso. Nós estamos aqui para estarmos reunidos adorando ao Senhor. E isso ocupa um grande espaço na nossa mente. Vocês veem hoje que ninguém dá mais um passo na vida sem todo mundo nas redes sociais saber. Sabe onde a gente está? Sabe o que a gente está fazendo, não é verdade? 2 passos que eu dei ontem, olha o café da manhã, eu vi você, viu, na foto com o prefeito. É fato, gente. É um fato. Por isso que a Bíblia traz a realidade de que nós estamos cobertos por uma nuvem de testemunha. Que pode não lhe dizer ali naquele momento que você está errado. Mas depois vai chamar o coleguinha e vai dizer, olha, você viu aquilo ali? Fulano não é nada daquilo que estava dizendo. A gente vê isso, a gente faz isso. Ontem eu fiz isso. Cheguei num determinado local de trabalho e a pessoa perguntou, fulano de tal, vai fazer isso para você. Eu disse, olha, não manda ele não, que eu não gosto dele. Irmão, foi de imediato. Foi de imediato o Espírito, o quê? Você o quê? Eu digo, não, amor, eu retiro o que eu disse. Aí ela ficou sem entender. Eu disse, eu retiro o que eu disse, porque eu pratiquei uma maledicência. Ela, e o que é maledicência? Aí eu tive que parar para explicar. Irmãos, acende uma luz. A palavra de Deus exposta para mim e para você, acende uma luz. Lhe dá uma direção. Ela pode fazer com que você determine ou não determine a morte ou a vida de alguém. E isso é sério. Nós estudamos isso lá atrás. Com o povo de Israel. Todo o pecado dele estava na língua. Moisés subiu para o monte para ouvir e ver Deus falar. E aqui embaixo estava o burburinho, a fofocaria. Bora, derruba, que nada, que Deus, que não vai descer coisa nenhuma. Moisés já está morto lá em cima. E a gente aqui, esperando. Bora, vamos arrumar logo outro Deus para adorar. O deserto todo foi assim. Vamos cair na real. O povo de Israel não entrou na terra por causa da língua. Dizendo que ainda fez Moisés pecar, né? Porque o Senhor pediu para tocar e ele feriu a rocha. Imagine como não estava aperto de mente. Ele buscando o Senhor e o povo já estava planejando adorar outro Deus. Tinha uma necessidade de levantar um ídolo, né? O coração idólatra. Na realidade é no DNA, né? Porque eles vieram do Egito, se contaminaram a nível que é aquele tipo, porque a palavra fala do pecado e fala do pecado quando vem no DNA, que é a iniquidade. Então eles já estavam na iniquidade, que carrega no DNA, vem no osso. Então eles tinham a necessidade de levantar um altar para adorar outro tipo de Deus. E Moisés estava tentando quebrar isso aí. E aí foi buscar o Senhor para ver como era que teria que fazer, dar o próximo passo. Eles acharam que Moisés já tinha morrido, ou já tinha acontecido alguma coisa. É difícil. A palavra ela nos ensina a produzir os frutos do Espírito. Né? E às vezes a gente não observa que, como Satanás ele é um imitador, ele também faz com que os que pertencem a ele produzam os frutos dele. Né? E a maledicência podemos encaixar como um fruto oposto ao Espírito. Né? E é algo que está tão entranhado na vida do ser humano, na geração, no geral. Exemplo, notícia ruim.
O ser humano em si tem prazer em divulgar notícia ruim. O ser humano tem prazer em falar de desastre. O ser humano ele tem prazer em falar daquilo que mexa com as emoções da pessoa de forma negativa. Eu gosto muito de citar ambiente de trabalho porque é onde nós reunimos várias pessoas diferentes no mesmo local. Então você chega num ambiente de trabalho, fofoca. Surge uma fofoca, sempre é sobre alguém, não sobre quem começa, né? Porque a pessoa ela tem prazer de divulgar aquilo que não a pertence, e outros dão ouvido e começam a fazer aquele tipo de julgamento, né? E o mais incrível é, ninguém para falar de uma bênção que alcançou, ou ficar feliz por alguém ter alcançado algo. Lá você vê que, exemplo, tem pessoas que compram sua moto, compram seu terreno. Ah, fulano comprou o terreno. Morreu ali o assunto. Fulano comprou a moto. Morreu. Não aquele assunto. Vem cá, fulano comprou. Glória a Deus. Como eu estou feliz. Fulano, venha cá. Que Deus abençoe. Não há esse tipo de atitude. Mas se fulano tomar uma queda de moto, se fulano comprar uma moto hoje e cair amanhã, tá vendo? Para que foi comprar se nem sabia pilotar? Então a maledicência já está entranhada. Já está enraizada na pessoa. Então isso é muito sério, como você falou. Necessita-se de uma libertação. Necessita-se. Então é tão corrosivo porque já fica no subconsciente. Para o mal nós já temos uma resposta na ponta da língua. Tanto que quando iremos conversar com qualquer pessoa sobre qualquer assunto complicado, assunto dificultoso, já esperamos o mal, já esperamos uma atitude rude, já vamos preparados. E quando alguém nos trata totalmente o oposto, a gente fica sem reação. Quando a gente vai para algum tipo de reunião, aonde vai resolver qualquer tipo de problema, e as pessoas envolvidas já sabem o que vai ser feito, todo mundo já vai preparado, já sei o que vai acontecer. Se me falar isso, eu já respondo isso, eu já corto. Mas aí quando alguém tem uma atitude contrária, uma atitude de bondade, uma atitude constrange ao ponto das pessoas não saber como reagir. Porque o mal para a geração de hoje é normal. E o bem, o bom da parte de Deus é algo ainda que está para ser alcançado. Os irmãos estão compreendendo? Os irmãos estão ligados para compreender o que o Espírito está distribuindo para nós hoje? Entendem a urgência, a necessidade de haver um alinhamento nosso? A importância do crente falar a linguagem da Bíblia? Precisamos ter esse cuidado. Uma afirmação que pode prejudicar potencialmente alguém, seja ela financeira, física, psicológica ou outra, ela honrará. Mesmo que a informação não seja negativa, deve-se notar que o termo lachonrará refere-se também às informações verdadeiras, que são depreciativas ou danosas. Eu posso entender que meu irmão está em dificuldades, mas eu também preciso compreender que eu não posso estar passando a necessidade dele para outras pessoas. Alguém vem e me fala sobre algo que está passando. E aí eu vou, compartilho para uma outra pessoa que não vai resolver. Eu só vou falar por falar. Isso é lachonará. Mesmo que a informação seja verdadeira, eu vou comentar com o irmão Robson por qual motivo. Elias pediu que eu fizesse isso. Ele está aqui conversando comigo uma situação, um problema na vida dele. Mas em momento nenhum ele disse a mim, olhe, passe essa informação para o irmão Robson. Teve algumas pessoas que durante a semana eu me lembrei de situações e aí eu fui na pessoa e disse, olha, eu vou citar determinado exemplo. Eu tenho autorização para isso? Aí a pessoa,
Pode, né? Porque sem a autorização, eu não posso. Mesmo que eu não diga nomes. Mesmo que eu não fale quem é a pessoa. Mas quando se relata um fato, pode lhe remeter a uma situação. Por mais que aquilo seja verdadeiro. Mas não foi me autorizado a passar aquilo. E precisamos ter cuidado com isso, mesmo que seja para o bem. Hoje alguém me pediu para fazer uma intervenção sobre um determinado espaço na cidade. Consegui o contato da pessoa. Só que aí a pessoa começou a me pedir detalhes. Eu não tenho os detalhes. Aí o que foi que eu fiz? Você me autoriza a eu passar o seu contato para a pessoa que precisa do favor? Porque ela vai saber explicar. Eu não sei te explicar. Possa ser que eu dê alguma informação que não seja correta, que não seja coerente. E pode atrapalhar o processo e trazer o prejuízo. Hoje mesmo aconteceu isso, não foi, Jordano? Eu disse, irmão, faça assim, é melhor. Porque vai saber explicar. Eu não vou poder fazer. Eu não vou poder explicar. Então precisamos entender isso. Não é só a questão do falar mal. Até o falar bem, sem a autorização, sem a necessidade, também é honrado. E precisamos aprender sobre isso. Porque o servo do Senhor, ele precisa ser prudente. Aprendemos no curso de líderes sobre a questão do sigilo da liderança. Aprendemos no conselho de ética nosso o sigilo do paciente. Você tem o seu sigilo com o cliente. Não é assim? E precisamos compreender isso. Quando nós inauguramos o local onde eu estou trabalhando hoje, tem uma equipe de comunicação da prefeitura que vai fazer imagens, né? Para fazer aquele material de mídia. Só que a advogada, algumas pessoas aqui conhecem ela, estava atendendo na sala da gente. E existe uma diferença entre eu conversar, Yara conversar comigo, como atendente, e Yara conversar com a filha da pastora, que é advogada. Existe uma diferença. E aí, ela estava fazendo um atendimento a uma senhora, lá na nossa sala. E aí, o rapaz das fotos chegou, é porque eu vim aqui para tirar uma foto e tal, e tal. Eu disse, moço, eu não posso mandar o senhor entrar, porque ela está sendo atendida pela advogada. E a conversa com a advogada é sigilosa. O senhor aguarda, eu pedi autorização para poder o senhor entrar e fazer as fotos. E aí ele ficou lá fora questionando, aborrecido comigo e tal. Aí me chamou de novo, mas é só umas fotos. Eu disse, senhor, mas o senhor vai entrar lá e vai ter acesso à conversa que está sendo gerada ali. E aquilo ali é segredo de justiça. Porque ela está conversando com alguém que é do Poder Judiciário. E aí ele me questionou, mas eu não vou falar nada, só vou entrar e tirar. Máquina de fotografar não fala não. Eu digo, mas seu ouvido e a sua boca tem uma função muito importante. Não é sobre a sua máquina, é sobre o seu ouvido e sobre a sua boca. Se daqui vazar alguma informação, vão culpar você. Porque eu já entendo que eu não posso sair daqui falando, nem comentando o que essa senhora está conversando aqui. E aí ele meio que aborrecido, mas eu não permiti. E esperei dar um intervalo na conversa, e aí a senhora autoriza, ele está com pressa, precisa fazer as fotos, ela pronto, eu autorizo. Ele entrou, a conversa cessou, ele entrou, fez as fotos, foi embora e a conversa continuou. Então precisamos entender a importância disso. Que não é tudo que a gente faz. Não é tudo que a gente fala. Não é tudo que a gente compartilha. Porque muitas vezes eu estou ali compartilhando a mentira, compartilhando o engano,
Os irmãos vêm aí na rede social, não sei quem fugiu, não sei quem está sumido, às vezes nem está. Fulano morreu. Né? Isso aconteceu quando o pastor José Carlos faleceu, que o mesmo nome dele é o nome do pastor Lins. A única diferença é José Carlos Lins de Lima, e ele é José Carlos Feitosa. Mas só o José Carlos matou o pastor Lins também. Que ficou aquele desespero, todo mundo ligando, todo mundo agoniado, porque a esposa já tinha falecido, ele estava internado, e essa notícia viralizou. Até em Israel ela chegou, não foi, Heloísa? Foi. E aí a igreja de imediato teve que fazer um card informando que não tinha sido José Carlos Lins de Lima. Então os irmãos vejam o poder da informação. Pois é. As pessoas no meio da comunicação dizem que a rádio é o maior alcance de comunicação que nós temos, né? Ela ainda ganha da internet. Ainda ganha da internet. Mas o boca a boca supera as ondas sonoras da rádio. Irmãos. Até hoje o pessoal vai lá para fazer o renegocia. Já acabou desde o dia 11 de agosto. Está fazendo um mês. Hoje mesmo teve 5 lá. Os irmãos estão entendendo? Estão entendendo esse poder? Os irmãos estão compreendendo a necessidade da gente ter moderação? E muitas vezes achamos que estamos ajudando, estamos só piorando a situação. Que muitas vezes é necessário se calar. Afirmações negativas que são falsas ou inexatas que são denominadas de difamação. E os irmãos sabem, né? Que para calúnia e difamação tem lei. Tem a lei do eterno e tem a lei dos homens, né? Acerca da importância do cuidado com a fala. Existe, eu peguei essa parte de uma leitura de um rabino que fala sobre isso. Ele explica que o poder dela está relacionado à essência da pessoa. E também que existe uma grande recompensa neste mundo e no próximo por guardar a língua. Quem guarda a língua tem entrada nos céus. Quem não guarda a língua pode ela mesma sentenciar ela e outros ao inferno. E aí entra quem falou, quem ouviu, quem praticou. São 3 personagens. Quem falou, quem ouviu e quem praticou. Porque eu estou falando para todos aqui sobre a maledicência. Todos estão me ouvindo. Estão me ouvindo? Agora, será que são todos que vão fazer a prática? De receber de Deus a moderação da língua? Amém? Temos que crer, irmão. Temos que acreditar na melhora da nossa vida. Porque isso é saúde para o corpo. A maledicência, ela destrói o nosso corpo. Ela reflete em vários órgãos. Veja quando a mãe está irritada com o filho, que diz, eu não quero nem ouvir a sua voz. Não acontece isso? Eu não quero nem ouvir sua voz. E o engraçado é que muitas vezes você bate por ira. Né? Aquilo ali está tão no seu ouvido que você acaba refletindo no outro aquilo que a sua mente está, porque é produzido na mente. Acaba atingindo e muitas vezes de cheio, irmãos. Não vamos brincar com isso, não. Tem coisas que é melhor se calar. Outro detalhe,
Vamos falar daqui a pouquinho. Você sabe o que é isso? Eu peguei uma imagem com as raízes, né, na língua. A Escritura nos fala sobre uma postura que traz graves consequências à vida daqueles que praticam também e também dos ouvintes. Esta atitude é conhecida entre nós como uma maledicência, ou mesmo como fofoca. Esta atitude é tão mortal que quem a pratica mata mais que um homicida. Pois mata, no mínimo, 3 pessoas. Olha lá, ó. Tá vendo? Quem pratica, quem ouve e mata a pessoa da qual ele está falando. E quando isso acontece, através de um veículo de comunicação, ou mesmo no local onde estão reunidos muitas pessoas, então o efeito desta atitude pode multiplicar-se quase que infinitamente. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. Todo mundo sofreu a influência do pecado do Lashon Hará e toda aquela geração se perdeu. Só ficou Josué e Caleb. O próprio líder teve que ser retirado de cena por conta da provocação do povo. Ele não suportou. E aí sofreu as consequências também. E isso traz uma lição para nós. Isso traz um entendimento para nós. Da importância também de preservarmos nossa liderança. Porque muitas vezes, amados, nós queremos resolver e mudar aquilo que não temos autonomia para isso. Eu chego lá e Heloísa, eu quero fazer isso, o cabelo está assim, aí ela ouve. Depois ela fala assim, irmã, isso não dá para fazer. Isso aqui não dá para fazer. Sim, por que não dá? Porque se fizer vai acontecer isso. Aquilo que não podemos fazer, não precisamos falar. Algumas pessoas estão aí, ó, arrotando coisas sobre a sua vida, declarando coisas sobre a sua vida, não sabendo que está trazendo a maldição para a sua vida. Eu já contei aqui a história da colega que ficava xingando uma pessoa e a pessoa deu uma queixa dela na delegacia e aí lá na frente da delegada, quando a delegada perguntou, você xinga ela desse nome? Ela mentiu. Ela disse, não xingo não. Mas ela xingava. Aí eu disse, muito bonito. Para a delegada, você mentiu. Mas Deus sabe que você chamou. Porque ela temia a consequência da terra, o processo que ela ia tomar, mas não teme o julgamento do Eterno sobre a vida dela. Isso é recado. Esta tem sido, meu Deus, já é 9 horas. Esta tem sido uma arma usada por muitas pessoas para derrubar aqueles que de alguma forma não lhes são queridos. A maledicência tem sido usada para denegrir e destruir vidas e até mesmo bons trabalhos que estão sendo realizados em todo o mundo. O pior nesta questão é que quando alguém vincula uma maledicência, essa pessoa não dá a fonte que originou tal conversa e os ouvintes, em grande maioria, despreparados, também não questionam a origem da informação e saem por aí repetindo o dito como se fosse uma verdade incontestável, apesar de não terem nenhuma prova sequer sobre aquilo que está sendo dito. Foi o que a pastora falou. A maledicência eu acho que é ainda maior é quando você imagina coisas e vem falar, tipo, para a vida de alguém como se fosse profecia de Deus.
ou profecia ou revelação de Deus, sendo que não tem nada a ver, mas eu imaginei que você faz algo, Deus me revelou. E eu acho que é muito pior porque Deus vai cobrar. Porque aqueles que Deus não manda falar e falou, Deus vai cobrar quem mandou falar. Aí entra a abominação que é a língua mentirosa. Hoje mesmo alguém ligou para mim e disse, né, uma pessoa ligou para mim e disse que orou, estava orando e que sentiu que eu estava angustiada, que eu estava... Aí eu ouvia, eu digo, vem cá, e tu estava assim? Ela, não, estou ótima, eu estou excelente. Mas sabe o que é isso? Sabe o que é isso? É o desejo do domínio. Eu quero exercer poder sobre você através daquilo que Deus não me disse. Os irmãos estão compreendendo? Eu quero exercer poder sobre a sua vida através daquilo que Deus não me falou e nem me autorizou. Mas isso está sendo comum. Isto está fervendo em nosso meio. Isso está levando pessoas a nem acreditarem mais em Deus. Eu vou falar para que os irmãos também tenham como, né, algo de Deus como uma sabedoria. Se a gente bem soubesse o poder, né, e o temor que traz para as pessoas que estão ao nosso redor, quando nós guardamos mais nossa língua, eu observo lá em casa, eu acordo bem, perfeito estado no Senhor, mas por eu não falar nada até meio-dia, eles estão pensando que eu estou retada com alguma coisa. E ele já diz assim, deixa ela quieta, não mexa com ela. E eu começo a dar risada dentro de mim mesmo, no espírito, né? Porque eu estou bem, mas você vê o temor que traz, né? A questão de eu ficar na minha, ficar quieta, refletindo, e eles respeitam e eles obedecem. E eu estou lá na minha, né? Enquanto isso eu estou lá. Então, eu acho isso muito importante, né? Até o marido, ele já teme quando eu decido passar 8 dias sem falar com ele. Mas não faço mais não, viu, irmã? Em nome de Jesus. Pelo amor de Deus. O que é necessário falar, tem que falar. Não é, pastora? São situações, irmãos, que nós carregamos para a nossa vida. Eu vou parar por aqui, porque já é 9h05, eu não posso me estender mais. Só que assim, eu queria pedir aos irmãos que levassem esse ensinamento a sério, sabe? Que colocasse, como Daniel colocou, proposto no coração dele, em fazer o que é correto fazer. Não importa, eu não preciso dizer à missionária Jade o que eu estou fazendo, nem ela precisa dizer para mim. O que importa é que o Eterno está contemplando. E a palavra diz que os olhos dele são como chama de fogo. Pronto, é justamente isso. Então, eu vou pedir aos irmãos, eu fiz, o meu está em casa. Eu vou pedir aos irmãos que façam essa tarefa, que escrevam. Palavras torpes também é maledicência. Certo? Não, eu acredito. Quem aqui não já pensou numa situação hoje de maledicência, gente? Várias situações que a gente falou, que a gente pensou. E nós vamos fazer esse ato profético quando terminar esse estudo da maledicência. Me pediu perdão para você falar alguma coisa com relação a ela. Aí eu falei a ela que não. Aí eu falei assim, irmã, mas eu acho que você não gosta de mim, não. A menina não fez nada a mim. E eu já achava que ela não gostava, não foi, irmã? Olha o sinal. Isso aí você se recordou que aconteceu. Então, o que a gente lembrar, a gente vai anotar. Não é para mostrar a ninguém, entendeu? Vai até, se for possível, no dia quando trouxer, grampear. Vou trazer grampeador, grampea tudo. Irmãos, vamos fazer, né, essa atividade. Vamos continuar, prestem atenção, vamos continuar meditando nessas palavras, certo? Essas palavras que nós lemos hoje, eu vou querer escrita num papel separado, porque vai fazer parte, todas as que eu falei que era a chave, certo? Cada um que leu vai escrever, mesmo que seja que o outro irmão leu também, igual, mas vai escrever, e
as palavras e as situações de maledicência a gente vai escrever em outro papel. Pastor Jesus da igreja, lá atrás, né, quando eu ainda morava em Camaçari, eu conheci uma pessoa, né, só que eu nem falava com ela, não falava não, mas eu dizia assim, poxa, eu não fico com a cara de tal pessoa, eu acho que o meu sangue não bateu com o dela, dizia bem assim, ó que coisa, sem nunca nem ter falado com a mulher, né, conversado, aí um certo dia, a gente, né, surgiu a situação, conversamos normalmente e eu pedi a ela desculpas, né? Porque na época eu não tinha entendido da palavra, né? Que era pra pedir perdão. Eu pedi desculpa e falei, olha fulana, eu tinha assim, cara, mágoa de você, não gostava de você e dizia que o meu sangue não bateu com você. Sem nem mesmo, né? Sendo que você é uma pessoa maravilhosa. Gostei muito de você. Entendeu? Aí nós nos abraçamos, né? E aí, né, passamos a nos falar com frequência, né, com uma amizade, uma boa amizade, e pronto. Quer dizer, mas até então, né, no comecinho, eu dizia, né, que meu sangue não bateu com dela. Era que conversa. Pois é, e assim a gente vai encerrar, né, nossa aula de hoje. Eu quero agradecer aos irmãos, né, pela confiança, pela credibilidade de estar aqui para ouvir essa palavra. E na próxima semana a gente vai estar dando continuidade. E não esqueçam, não precisa, como é que diz, fazer textos grandes não, irmão. São situações que lembrar, porque são pecados. E a gente precisa confessar isso diante de Deus. Então, quando eu escrevo, é um ato de confissão. Quando a pessoa está lá, dando uma queixa, o escrivão está fazendo o quê? Então, isso já é o confessar. Certo? Então, que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima terça-feira, se o nosso bom Deus permitir. Amém, igreja. Isso é terapia para a alma. Sua vara, o seu cajado me consolas, né? Porque quando a vara do Senhor, chamada ensinamento, palavra, aí o quê? Porque consola, porque liberta a nossa alma, liberta a alma e a alma é consolada, né? Quando ela é liberta, recebe o consolo do Senhor. Isso é saúde para o corpo, para a mente, para o espírito. E ainda tem o escritor de provérbio que diz que isso serve de remédio para o nosso umbigo. Ligação, irmãos. Isso é muito bom, maravilhoso.